Olá, meu querido amigo que nos acompanha hoje aqui nesse nosso bate-papo sobre direito penal, processo penal e criminologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma máxima que vive rodando as rodas populares, que é Brasil, o país da impunidade. A frase mais dita é: aqui no Brasil a polícia prende e o judiciário solta. Será que é realmente assim? Você já parou para dar uma olhadinha nos dados em relação ao sistema prisional brasileiro? Então vamos lá. Hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 615 mil presos, para uma quantidade de vagas de 371 mil. Ou seja, nós estamos falando numa superlotação de mais de 70% de presos. No Brasil, se for contar com os presos que cumprem pena em regime domiciliar, nós saltamos para mais de 715 mil presos. Se nós formos contar os mandados de prisão em aberto, que são mais de 400 mil, nós passamos para um contingente populacional carcerário de 1 milhão de presos. Isso tudo antes da controversa e completamente inconstitucional decisão do STF que rasgou a Constituição, relativizando o princípio da presunção de inocência, que agora autoriza a prisão, a execução da prisão, a partir da decisão confirmatória da condenação pelo segundo grau. Nós estamos falando aqui também em relação a essa superlotação. Para vocês terem uma ideia, Pernambuco, o estado de Pernambuco, tem 183,8% de superlotação. São 31 mil presos para 11 mil vagas. Aproximadamente 3 presos ocupando a vaga que seria de apenas um preso. Será que é isso um país que prende e solta? Será que é esse um país da impunidade? No Brasil, em 23 anos, de 1990 a 2013, a população carcerária aumentou de 90 mil para 574 mil presos. Ou seja, nós estamos falando num aumento de 507% dos presos no Brasil. Nesse período, se a gente diminuir um pouco, vamos trabalhar então com 10 anos, de 2003 a 2013. Nesse período, o aumento foi de 80% da população carcerária, enquanto o crescimento populacional do país foi menos de 15%. Mas aí vão me perguntar: Diego, mas vamos deixar essas pessoas na rua? Não. Está na hora de a gente rever as formas da execução de pena. Está na hora de a gente cumprir o que está previsto na lei de execução penal. Só assim a gente vai conseguir diminuir esses índices. A partir do momento em que a gente se preocupar em construir escola, em dar condições de vida para a pessoa, a gente vai conseguir diminuir esses índices da população carcerária. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando no Brasil de mais de 85% de reincidência. Por que isso acontece? Será que não é muito por causa da qualidade, da forma desumana que as pessoas são colocadas neste presídio? Do jeito que eles tratam nós aqui, humilhando nós aqui, como é que quer que a gente saia bom daqui? Nós sair daqui é pior, tem muitos aí, que não se reabilitam na rua por causa disso, não tem? Porque aqui nós somos humilhados, tratados igual cachorro. Lá na sociedade, alguns querem descontar isso na sociedade, o que eles fazem com nós aqui, Né? Dentro dessa perspectiva, é importante a gente saber o quê? Que essa sensação de impunidade no Brasil não é por causa daquele cara que comete o furto, daquele cara que comete o tráfico, ou daquele cara que comete o roubo, porque esse sim está preso. Essa sensação de impunidade é normalmente por causa da política criminal e do nosso sistema penal, que é muito seletivo. Ele se preocupa em punir determinados grupos sociais e não se preocupa com os outros grupos sociais. Tiveram pessoas que me perguntaram em relação à decisão do STF sobre a presunção da inocência. Eu até comentei com outras pessoas o seguinte, que para o pobre não vai fazer diferença, porque esse está cumprindo preso. Nós estamos aí com 237 mil
presos provisórios hoje no sistema carcerário. Isso é basicamente quase a metade da população carcerária. Será que não está aí o problema com essa relativização das formas de prisão preventiva e provisória? Então, para tentar ilustrar essa sensação de impunidade, essa nossa discussão de hoje, fica aí o vídeo da Porta nos Fundos, do grupo Porta nos Fundos, falando em relação à pena no Brasil. Obrigado, e semana que vem a gente volta para falar em relação a estereótipos criminosos, teoria do labeling approach e também a seletividade do sistema penal. Um abraço. Bom, haja visto o processo 1795/2015 pelo crime de corrupção ativa, o desvio de 250 milhões de reais que iriam ser destinados à saúde. Eu considero o réu, então, culpado e condenado à pena máxima 30 anos de reclusão. Por ser réu primário, a pena cai 10 anos, ficam 20 anos, então, de reclusão. Por ter imunidade parlamentar, cai mais 5. Por bom comportamento, cai mais 10. Por ser canhoto, que eu tô vendo daqui, cai mais 1. Gosta de Paralamas? Esse é dos meus. Ouve um bom ouvidinho musical, cai mais 1. Você tá com a barba muito bem feita para essa hora da manhã, liso, sem nenhuma chocadinha, sem nada, a barba lisinha, cai mais 2. Tá? Por estar com um bronzeado bonito de quem vai à praia, e quem não vai à praia fácil não, vai 6 da manhã em Grumari, que é essa tua cara. O dente todo enfileiradinho, branquinho, um laser que dá um trabalhinho para fazer. Tem um advogado muito bacana, conta piadas excelentes. Hoje o dia tá lindo, né? Vai dar piscina mais tarde. Minha mulher ligou bem humorada, feliz, ó, recuperei da gripe, o Vascão ganhou ontem, então o réu está absolvido, tá? E ainda condena a justiça a lhe devolver os 250 milhões corrigidos pela inflação. Tá? Vamos ao próximo caso, então. O caso de Washington, que está sendo, então, aqui acusado de roubar uma caixa de nugget, ok? Então está condenado a 10 anos de prisão. Por ser preto, mais 5. Por ser pobre, mais 5. Por ser nordestino, mais 5. Por ser ignorante, mais 4. Porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais 1. Tá ótimo. Vamos então agora ao caso do deputado Cunha, que veio com uma gravata